Olá, hoje vamos mergulhar num conceito que, à primeira vista, parece até simples, né? Mas olha, tem uma profundidade imensa. Com certeza. Estamos falando da unicidade de Hashem, de Deus. Isso. E vamos abordar isso a partir de uma fonte bem específica, os ensinamentos do Moren André Klein Rosa sobre o Sefer Yetzirah. Um texto cabalístico antigo, né, e muito denso. Exato. E o ponto central aqui é uma confusão comum. Muitas vezes se fala, Deus é um, Echad. Uhum. Mas a análise que a gente viu, baseada nesses ensinamentos, traz uma ideia diferente, mais radical talvez. A ideia de que Hashem é Yahed, único. E essa diferença não é só uma palavra. Muda tudo. Certo. Então, explica pra gente. Qual é a diferença fundamental entre Echad e Yahed? Porque soa parecido, né? Um, único. Pois é. E aí que mora, digamos, o ponto delicado. Echad, em hebraico, Echad, geralmente descreve uma unidade composta. Composta. Como assim? Pensa num cacho de uvas. É um cacho, certo? Certo. Mas ele é feito de várias uvas. Ou sei lá, um exército. É uma unidade, mas formada por muitos soldados. Isso seria Echad. Entendi. Uma unidade feita de partes. Exato. Agora, Yahid, aí a história é outra. É uma unidade absoluta, essencialmente indivisível. Algo que não só não tem um segundo, mas que por natureza não pode ter um segundo. Nem partes. Então a natureza dele impossibilita a divisão ou a companhia. Precisamente. A fonte é muito clara nisso. Aplicar Echad ao Criador seria, de certa forma, limitar ele, sugerir uma composição que ele transcende totalmente. Hashem é Yahid. Faz sentido. Então quando a gente pensa no número 1, a gente já está dentro de um sistema, né? Um sistema de contagem, de partes. Exatamente. Mas Yashid seria algo anterior a isso tudo. Exatamente. E Yatid aponta para a fonte de onde tudo emana, antes de qualquer divisão, antes de qualquer composição. É a singularidade absoluta. E a fonte faz uma conexão interessante com uma passagem de Yeshegel, o profeta Ezequiel. Aquela passagem das varas. Então, muitas traduções falam varas ou bastões, mas o original hebraico usa etz, E-T-Z. Etz. O que significa? Significa árvore. Árvore! Nossa, a imagem fica muito mais forte. Muito mais. A interpretação que a fonte traz é que não são só galhos, são árvores inteiras se unindo. Isso simbolizaria, a unificação primordial das próprias sefirotes. As emanações divinas. Isso, na sua raiz única, em Hashem. Antes mesmo da criação existir como a conhecemos. Ele é o ponto zero e, ao mesmo tempo, o Ein Sof, o infinito, o ilimitado. Se ele é essa fonte única, indivisível, ilimitada, como é que a gente pode sequer falar sobre ele? Descrever o indescritível? Essa é a grande questão, né? E a abordagem, segundo os ensinamentos do Moren André Klein Rosa, é que, a gente não pode descrever a essência dele. Não dá para colocar em palavras. Qualquer atributo positivo que a gente desse seria uma limitação. Diria o que ele é, e isso já o encaixaria em alguma categoria nossa. Certo. Então a saída é falar através das ações dele, o que ele faz no mundo ou através de atributos negativos. Negativos? Como assim? Dizer o que ele não é físico, não tem corpo, não é limitado pelo tempo, pelo espaço. Entende? Entendo. Isso reforça a ideia do Yahid, né? Tão único que só dá para falar por negação ou por ação. Exato. A fonte até cita Correlete, Eclesiastes 4:8, há um que é Yashid e não tem um segundo. Que geralmente a gente pensa numa pessoa solitária, né? Sim, mas a leitura mais profunda que a fonte apresenta vê aí uma descrição da natureza do Criador. Incomparável, indivisível. Quer dizer, então que até a ideia de o número 1, é algo que surge depois dessa realidade primeira. Exatamente isso. E aqui a fonte revela o que chama de o segredo do Sefer Yetzirah. Opa, qual é o segredo? A própria ideia de número. O conceito de contar 1, 2, 3, 0, isso tudo só passa a existir, só ganha sentido com a primeira manifestação da criação. Com a primeira das sefirotes,
que é Keter, a coroa. Ah, Keter, a primeira emanação. Isso, antes de Keter, antes de qualquer coisa criada ou emanada, não existe número, não existe contagem, só existe o Yashed, o único absoluto. Ele transcende completamente qualquer noção de número, qualquer definição humana. Então pensar nele como um já seria colocar uma característica da criação nele. Seria projetar algo nosso, algo do mundo criado, naquilo que está totalmente além da criação. Nossa, isso dá um nó na cabeça. É muito profundo. Então, para a gente amarrar aqui o que a gente extraiu dessa análise, né, baseada nos ensinamentos do Moré André Klenrosa sobre o Sefer Yetzirah, a unicidade de Hashem, como Yeshid, não é matemática. Não é seu número 1. Não mesmo. É um estado de ser que é absoluto, indivisível, incomparável, que vem antes, muito antes, da própria ideia de contar ou definir qualquer coisa. Exatamente. Isso, sabe, deixa a gente com uma reflexão para levar. Se a nossa mente funciona com números, com categorias, com definições, e tudo isso é parte da criação, o que significa, de verdade, tentar pensar num criador que existe antes disso tudo? Como que essa ideia de unicidade absoluta, de Yashid, desafia não só o que pensamos sobre Deus, mas o próprio jeito que a gente pensa sobre a realidade?